vez, agradecemos a presença de todos vocês, amigos e amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que estão conosco em mais um episódio do programa Jesus, Kardec e Nós, em que tentaremos, como de costume, trazer um tema, trazer um apontamento sobre algum aspecto do Espiritismo, sempre levando em conta aquilo que Jesus nos ensina e nos orienta para vivermos uma vida mais completa, uma vida mais integral. Meu nome é Roberto, aqui comigo o Fortunato, e nessa noite nós vamos tratar de um assunto que é bastante relevante para todo aquele que se dedica a acompanhar a doutrina espírita, que é a ideia do estudo, do esclarecimento, da busca por conhecimentos para melhor compreensão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para nos auxiliar no nosso trabalho, hoje nós teremos como base o texto Procuremos com Zelo, que está no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. E antes de começarmos a leitura, gostaria de pedir que sigam as nossas redes sociais, o endereço fica aqui no canto, que também se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações, porque toda semana nós postamos conteúdos de palestras, esse programa, Jesus, Kardec e Nós, e esperamos auxiliar no melhor esclarecimento da doutrina. Então, vamos dar início à leitura, e esse texto, ele faz um comentário, Emmanuel faz um comentário sobre uma frase de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, e o texto bíblico é o seguinte: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Palavras de Paulo. E Emmanuel vai então nos esclarecer sobre esse trecho e inicia o seu texto da seguinte maneira: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado de sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia, e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. Então, o Fortunato vai dar início aos comentários desse primeiro trecho para a gente poder continuar com a nossa exposição. Pois não, Fortunato? Boa noite. Bom, a ideia mesmo deste nossa tentativa de canal é de estudar. A gente se confronta com os temas e com os textos de Emmanuel e analisamos e estudamos. Buscando o quê? Buscando esclarecer como a gente pode interpretar esses textos no nosso dia a dia. A doutrina espírita, ela é centenária e já desde o começo os espíritos trouxeram a Kardec a ideia de que a recomendação principal para os espíritas era: amai-vos e instruí-vos.
Muitos se lembram da parte amar, de se amarem, né? E poucos se lembram da parte de se instruírem. A instrução faz com que nós compreendamos melhor o que Deus nos coloca no dia a dia, o que a doutrina vem mostrando, vem descortinando em suas páginas, certo? A luz que dali vem, o consolo que dali vem, o entendimento melhor das coisas da vida. Muita gente se pergunta, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, mas poucos se perguntam assim, o que eu posso colaborar? Mas para eu colaborar efetivamente, eu tenho que entender como as coisas são. Quando eu vou olhar a história da humanidade, a gente vê que lá atrás eles entendiam o universo com a Terra no centro e os planetas girando em volta, e as estrelas eram pontos fixos ou móveis no nosso céu. Depois foram avançando na compreensão, e aí compreenderam que o Sol era o centro do nosso sistema solar e que isso talvez fosse o nosso universo. Aí hoje nós sabemos que tem bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de sóis. Em volta desses sóis pode haver dezenas de planetas. Então, a doutrina, ela nos ensina o que a gente tem que desenvolver inteligência. Desde o princípio, o motivo da gente estar reencarnado é desenvolver a inteligência. A inteligência não se restringe ao conhecimento da doutrina espírita, mas o uso que fazemos desse conhecimento comum, né, para que a gente vá usar em benefício do nosso próximo. Então, quando a gente coloca para as pessoas que nós não somos especiais, que nós não somos o centro das atenções de Deus, que tudo está amarrado na nossa vontade de fazer as coisas, é o que o Paulo fala. Olha, procurar com zelo, né? Ou seja, com cuidado, o que vocês têm de melhor. E vocês avançam sobre isso, estudem, trabalhem. Ele fala em burilamento das pedras, porque a pedra, apesar de preciosa, ela é bruta, ela é cheia de falhas, e ela precisa ser o quê? Precisa ser lapidada, ela precisa ser removida, aquelas imperfeições, para que fique facetada, uma pedra lisa, uma pedra polida, certo? Que vai tornar aquilo um ponto de luz. Cada faceta que se aprimora é um ponto de luz. Nós também precisamos eliminar as nossas imperfeições, e o buril, aquilo que vai cortar as nossas imperfeições, é o conhecimento não só externo, mas o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento que faz com que nós nos tornemos pessoas mais conscientes, tá? De todas as nossas imperfeições e de todas as nossas virtudes. Então a gente vai trabalhar para elevar as virtudes e eliminar os defeitos.
fazer com que eles sejam cada vez menores. Ele fala assim: ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Nós não podemos ficar alegando que nós vamos buscar nos aperfeiçoarmos moralmente antes de nos aperfeiçoarmos através do conhecimento. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim: eu fiz um curso dentro do centro espírita, eu fiz o curso básico lá, eu já sei bastante da doutrina, eu entendi a doutrina do começo até o final e já estou pronto aqui para conversar com qualquer um que vier me perguntar sobre isso para poder responder. Essa pessoa, ela absorveu o conhecimento, mas ela não compreendeu o que é o Espiritismo, não conseguiu absorver esse conhecimento para dentro dele, para transformar a própria pessoa antes de querer conversar com os outros sobre isso. O objetivo principal de uma encarnação é o aprimoramento do espírito encarnado. Nós pegamos uma condição que nós temos que estar o tempo inteiro buscando nos aprimorarmos no conhecimento e no nosso lado espiritual e moral. Para quê? Para que a gente possa ser boas ferramentas. Se eu já fiz um curso uma vez e eu repetir esse curso, eu possivelmente, com quase toda certeza, vou compreender melhor esse curso. Eu vou aprofundar o entendimento que eu tenho desse curso. É como se você pegasse um livro. Algumas pessoas já não têm mais o hábito de ler, né? Mas pegar um livro e buscar terminar o livro, na ânsia de chegar ao final. Então, deu uma passada por cima. E quando acontece de pegar novamente aquele livro e começar a ler, ele vai perceber que teve coisas que estavam ali que ele não leu, que ele não percebeu que tinha. Porque já não tem mais aquela ansiedade de saber como é o final. E aí ele começa a compreender conceitos que estavam ali e que dependem de uma análise mais profunda, de se deter num detalhe, certo? Então, repetir os cursos não é que a pessoa é burra ou masoquista, certo? Mas é que ela vai com esse esforço, desenvolver a compreensão, vai absorvendo esse conhecimento para dentro dela e se transformando. O conhecimento sem a transformação não serve para nada, é apenas cultura. E o objetivo do Espiritismo não é cultura. O objetivo do Espiritismo é esclarecimento do espírito para que ele possa se transformar. Pegando agora do que o Fortunato acabou de dizer, um exemplo disso que ele falou a respeito que a repetição de um curso, de um estudo, sempre vai nos trazer uma visão diferente, uma ideia nova, é que quando a gente faz o Evangelho no Lar, e muitas vezes a gente percorre todo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo as leituras semanais e os debates e as conversas sobre aquele tema, aquele ponto. E quando a gente esgota o livro
e recomeça aquele mesmo ponto que já foi lido, conversado ali com os familiares, muitas vezes se apresenta com uma interpretação diferente, uma interpretação nova, porque foi todo um caminhar que você percorreu até o fim do livro, que quando você retoma aquele ponto, alguns meses depois, você já está transformado e consegue ver aquele ponto com outros olhos, e o processo se repete, porque o Evangelho no Lar é uma atividade que a gente faz com frequência, constância, né? Não tem acaba em tal momento, a gente sempre precisa fazer. Então, é essa ideia que o Fortunato tem dito de nunca se esgota os pontos para estudo, para a compreensão da doutrina e especificamente do Evangelho. Agora, tratando do texto que nós estamos aqui nos debruçando, ele começa a sua explanação colocando um apontamento muito interessante, porque muitos se acham incapazes ou num exercício de humildade, no sentido de dizer como que eu vou querer interpretar, conhecer, pesquisar as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, se eu não tenho capacidade para isso. E Emmanuel é bem claro de dizer que isso é muito mais levar o seu espírito à ociosidade do que propriamente esse exercício de humildade. Porque até nós falamos em vídeo recente, que nós produzimos aqui, a respeito da fé raciocinada. E a base da fé raciocinada não é, como nós dissemos, um entendimento frio, né? Um entendimento apenas com a razão, que não leva em conta os nossos sentimentos, o amor que nós temos que colocar na doutrina. Não é isso, fé raciocinada não significa isso. Significa que a gente compreende, que a gente ama, que a gente acredita naquilo que nos é ensinado, mas sempre através do estudo, né, Fortunato? Sempre através da busca pelo conhecimento, do porquê aquele ponto é desse jeito. Não é simplesmente engolir e sair repetindo sem um embasamento. A fé raciocinada já nos demonstra, então, que para compreender tudo isso que nos rodeia, o amor de Deus, as leis divinas, o que Jesus nos propõe nas suas mensagens, a sabedoria de Jesus, aquilo que Kardec conseguiu traduzir e nos trouxe com o apoio, né, com a ajuda da espiritualidade, a fé raciocinada tem o estudo por baixo, tem o estudo por trás e que nos favorece nesse sentido. E uma vez ouvi uma palestra e achei muito interessante quando o palestrante utilizou uma alegoria de um texto também de Emmanuel, de que para que nós possamos nos tornar anjos, né, para que a gente possa alcançar a angelitude, nós deveremos portar dois lados da asa, o amor e a inteligência. Apenas um dos lados mais desenvolvidos vai fazer com que a gente se desequilibre, porque a gente não vai saber usar com correção aquilo que nos falta. E esse lado da inteligência é adquirido justamente através do estudo, da pesquisa, da busca por um aprimoramento de nós mesmos, um aprimoramento moral, um aprimoramento através dos livros que a doutrina nos oferece, mas não somente dos livros espíritas, de tudo aquilo que esteja à nossa disposição para que a gente se torne melhor, mais instruído, que a gente consiga compreender melhor as palavras que nos são colocadas, porque às vezes a falta de um entendimento simples do português, por exemplo, já atrapalha bastante para que uma troca de informações, uma troca de apoio seja possível. Então, quando a gente coloca que o amor e a inteligência precisam caminhar juntas, para que a gente saiba utilizar o amor de uma maneira correta,
de uma maneira sábia, né? Que vai instruir aquele a quem a gente dedica a nossa caridade, a nossa bondade. E da mesma maneira, para que a gente complemente a inteligência com a bondade, com a caridade, para que a gente consiga instruir aqueles que nos procuram e aqueles a quem a gente estende a mão, também de uma maneira dócil, de uma maneira tranquila. O que o Fortunato nos colocou agora, né, fez o comentário de que a gente se instruindo, a gente se transforma num instrumento melhor para o apoio que a espiritualidade requer de nós, é a ideia de que aqui a bagagem que a gente carregar, quanto mais aprimorada, quanto mais aperfeiçoada tiver, não só do ponto de vista intelectual, mas também com a amorosidade, novos ensinamentos, novos trabalhos serão colocados à nossa frente para que a gente possa servir melhor e com mais alcance aquilo que Deus espera de nós diante da humanidade. Bom, continuando então o texto que nós estamos aqui lendo, Emmanuel vai dizer assim: a palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, nós, como está falado, né, nós temos que estudar para compreender aquilo que estamos fazendo certo. Deixa eu ilustrar um pouco isso daí. Quando a gente conhece as nossas pessoas da família que cozinham bem, elas têm a técnica delas, que elas de cabeça usam as quantias certas, as técnicas corretas, porque aprenderam isso daí no dia a dia com os seus ancestrais. E fazem produtos excelentes. Mas quando você precisa alimentar mais gente, e você não vai ter condições de ter essa sua família, essa pessoa da família, fazendo essa quantidade muito maior, você precisa que se compreenda cada face, cada estágio daquele processo, para que se possa repetir o que está sendo feito. Entender toda a parte, até a parte química das reações, a parte da física, da temperatura influenciando na levedura, para que a gente possa compreender o que torna aquilo gostoso. Como a gente, fazendo as ações corretas, às vezes faz inconsciente. E se a gente faz inconsciente, será que a gente vai repetir a mesma ação correta na hora que se apresentar novamente o problema?
ou a gente ver o problema se repetir com outra pessoa. Eu já vi isso daí em algum lugar, como foi resolvido, mas não estou conseguindo atinar como é que eu solucionei isso daí. Porque eu não fiquei consciente, eu não me dediquei a entender o processo de aprimoramento. Quando ele fala que o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente, é porque o Evangelho é ação. Você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, você tem que realizar, você tem que trabalhar. O Roberto falou da fé raciocinada, mas e nós falamos em estudo anterior sobre o que? A fé como ação, certo? Como ação, se ela não teria valor se ela não fosse posta em prática. Então, quando a gente encontra esse texto, a gente fala assim, realmente, eu não posso ficar esperando que só fazer o bem vai ser suficiente. Eu tenho que entender o porquê que aquela ação produz o bem. Como que eu estou fazendo? Eu estou atendendo uma pessoa com uma cesta básica, mas eu estou atendendo com azedume, com orgulho, com arrogância. O que eu estou passando para aquela pessoa? Eu estou atendendo uma necessidade física dela, mas o que eu estou fazendo com a minha oportunidade de evolução? É esse tipo de coisa. Quando Jesus falou naquele caso dos talentos, fosse fiel nas pequenas coisas, eu vou te tornar fiel nas grandes. A gente precisa trabalhar dentro da gente os pequenos problemas, mas eu só vou solucionar os problemas se eu compreendê-los, se eu tiver uma base senão pode ser um efeito de sorte. Sorte não existe, né? Você tem que ter sucesso nas coisas que você vai fazer a partir do seu esforço, do seu empenho, tá? E daquilo que você se preparou para fazer. Você quer fazer um bolo? Não adianta você preparar uma massa de pão. Não vai sair coisa boa, né, Roberto? Pelo menos não vai ser o bolo, né? Não vai ser uma coisa, não vai ser o que você queria fazer, certo? Então você tem que se preparar. E quantas vezes for necessário, você vai estudar aquela receita, estudar aquele processo, para que você possa repeti-lo quantas vezes for necessário, para que você absorva aquilo e possa até fazer variações sobre aquilo, desenvolver em cima daquilo. Então, quando ele fala, você vai procurar o melhor que você tem dentro de você e eu vou te mostrar coisas melhores, você vai achar outros meios de fazer o bem. Mas se você não compreende o básico, como é que você vai querer compreender as coisas complicadas? E aí que a gente entra, eu retomo o comentário do jeito que eu comecei o anterior, através do estudo do Evangelho. O Evangelho, seja a forma como você tenha mais costume ou mais facilidade de compreendê-lo, de estudá-lo, ele é, como a literatura espírita nos coloca, um repositório de tudo aquilo que Jesus nos trouxe de mensagem, embora para a época, com a linguagem da época, e aí que está a grande virtude do Espiritismo, que nos trouxe uma interpretação
já atualizada no sentido da capacidade que hoje em dia nós temos de compreender, e nos apresenta questões lógicas, questões coesas, fora daquelas interpretações milagrosas ou interpretações exageradas que nós encontramos. Então, o estudo do Evangelho com parcimônia, com entendimento, com o interesse mesmo de conhecer o que Jesus tem para nos ensinar, é o caminho que vai satisfazer isso que Paulo está nos dizendo, né? Pegando um pouquinho o que você falou, Kardec colocou de maneira bem fácil, inspirado possivelmente pelos Espíritos, cada assunto em um livro. Então, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, onde ele traz o quê? Todo o conceito do que é Deus, do que é o universo, do que é a matéria, do que é o espírito, do que é a vida no plano espiritual, do que é as relações entre os encarnados e os desencarnados, certo? O que é a felicidade, o que é a infelicidade, o que a filosofia, né? É o lado filosófico. O que é a inteligência. Então, eu estou só exemplificando, porque no segundo livro ele escreveu sobre o fenômeno, sobre o fenômeno dessa relação, da relação espiritual com a parte física. Que é a ciência. Que é a ciência. Isso. Então, nós temos o quê? Um conjunto de ensinamentos bem coeso que cobre toda uma parte de filosofia, ciência e religião, que é a parte moral dos ensinos de Jesus, certo? Então, você está falando muito bem sobre a questão da gente estudar o Evangelho, mas a gente não deve se ater só ao Evangelho, a gente tem que entender o panorama geral. O contexto, exatamente. Né? A base, então, daquilo que a nossa moral necessita para se reformar, nós encontramos no Evangelho, porque essa foi a ideia de que Jesus veio nos trazer, começando com o amai-vos uns aos outros, né? E, como o Fortunato bem colocou, obviamente que os outros aspectos da filosofia, que vai nos levar a compreender como se dá esse relacionamento entre o plano espiritual e o plano material, é importante. Todos eles são importantes porque é um conhecimento que se complementa, né? Emmanuel mesmo coloca que o Espiritismo ele pode ser representado como um triângulo, em que nas bases nós encontramos a filosofia e a ciência, e no seu vértice a religião, que nos liga a Deus e a moral. Mas é interessante que a gente compreenda que o centro espírita, ele é além do socorro, além do hospital, além daquilo do lugar onde nós podemos buscar o amparo, também é o local onde nós buscamos o ensino, o aprendizado. Por isso, quase todas as casas espíritas mantêm cursos regulares, mas essa é uma das faces que um centro espírita nos oferece, que é de ser a escola, de ser aquele local que vai nos encaminhar do ponto de vista da instrução. E retomando a ideia de que os dons que nós carregamos, que nós já fomos adquirindo por vivências e atrás de vivências, esses dons, à medida que nós aperfeiçoamos, vai sendo observado pela espiritualidade o quanto a gente pode contribuir. Porque, como o Fortunato colocou, a gente tem posto isso nos outros vídeos, o Evangelho, a vivência do Evangelho, a fé é a ação, aplicar o conhecimento em obras de amor, em obras de caridade, do bem. Mas a gente só vai conseguir ser um bom instrumento do que Jesus espera de nós
se a nossa capacidade for se aprimorando, for se melhorando dia após dia por nosso próprio esforço, né? Não sendo apenas empurrado pelos acontecimentos, pelas questões. Que a gente busque, compreenda e entenda que a necessidade da melhora, porque é dessa maneira que ela vai se internalizando, que a gente vai se fortalecendo para ser um instrumento melhor. E essa questão do estudo, a gente também não pode se tornar como aquele arquiteto que a gente falou no estudo anterior, que traça uma cidade maravilhosa, desenha prédios lindos, mas nunca constrói nada. Isso, não põe em prática, não né? põe em prática, certo? Então, nós temos que compreender, absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática, exercer essa energia, para que nós possamos galgar o próximo degrau, para que a gente se qualifique para a próxima empreitada, certo? Com a qualidade necessária para a gente entregar aquilo que a gente prometeu que entregava. Sim. Na nossa oportunidade reencarnatória. Sim. Então, para finalizar, fica aqui mais uma vez o nosso convite para que vocês busquem compreender o que é o estudo do Evangelho no Lar, o que é conhecer as bases filosóficas do Espiritismo, começando, se é o caso de um dos nossos espectadores que não conhecem, que tem pouco manejo com o Espiritismo, começando do básico, começando do mais simples, sem buscar aquilo que é mais espetaculoso, né? Buscar manifestar assuntos mais complicados. Isso, sem se interessar ainda por assuntos mais complicados. Então, busque conhecer o Espiritismo na sua simplicidade. Um bom exemplo, e até fazendo a nossa propaganda, essa série de vídeos que nós estamos produzindo, todos os temas que nós estamos colocando aqui são temas simples do nosso dia a dia. Ninguém aqui se propôs a falar de coisas complexas, de coisas sobrenaturais, nada disso. Eruditas. Nós, com a nossa simplicidade, com aquilo que nós compreendemos do que estudamos até o momento, trazemos temas simples e que são temas que podem ser observados com o olhar do Espiritismo. Então é um exemplo do início desse passo a passo dos estudos, sempre complementando com o Evangelho que vai nos dar a inteligência, a sabedoria, o amor de Jesus para guiar os nossos caminhos. E que a gente nunca se coloque na posição daquele que diga assim, não estou preparado, eu não tenho condições de fazer, porque não existe perfeição no espírito humano. Então, nós vamos encontrar o que? A pessoa disposta, a pessoa ligada à espiritualidade para fazer o melhor bem que ele possa fazer. Sim. Então, quando ele estudar o suficiente e for convidado a dar aula, ele não deve buscar se esconder do trabalho. Ele deve agradecer a Deus a oportunidade e fazer o seu melhor. E com isso, também, ao tentar explicar aquele assunto, compreender melhor sobre o que nós estamos conversando, sobre todos os temas que fazem parte da doutrina espírita. Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem conosco até o presente momento. Mais uma vez, reforço a ideia de que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e se esse vídeo foi útil ao seu esclarecimento, trouxe alguma ajuda no sentido de conhecer mais o Espiritismo, compartilhe com seus amigos, familiares e deixe os comentários para que a gente possa conhecer e entender como vocês estão recebendo as nossas mensagens. Muito obrigado, que Jesus abençoe a semana de todos
e que Deus nos permita estar aqui novamente na semana que vem. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.